Nas últimas semanas, surgiram muitos rumores envolvendo um novo jogo do universo Injustice. Um Injustice 3 para encerrar de vez essa saga e contar o capítulo final dessa história do Superman do mal. Mas será que não é um pouco tarde demais para lançar um Injustice 3? Será que realmente é uma boa ideia continuar essa história depois da história do segundo? Ou será que não seria mais negócio só fazer um jogo da Liga da Justiça sem envolver o universo Injustice? Injustice 3 tem um grande problema. O primeiro jogo foi lançado em 2013 e foi um grande sucesso. Era um jogo de luta com super-heróis que fez um grande sucesso, que tinha uma história que as pessoas se empolgaram muito na época, especialmente os fãs mais casuais da DC, não aqueles fãs que gostam muito de quadrinhos, mas o conceito do Injustice, o conceito do Superman do mal, aquilo dali naquela época, 2013, funcionou bem pra caramba. Gerou um hype gigantesco, trouxe novos fãs da DC. Muitas pessoas começaram a ler quadrinhos da DC a partir das HQs do Injustice. O universo do Injustice deu tão certo que algumas pessoas até viam o universo como se fosse o universo Ultimate da DC. Alguns anos depois, em 2017, foi lançado o segundo game, com gráficos ainda melhores, uma história muito mais cinematográfica, ainda com questões polêmicas, e especialmente por causa do Superman, e o final que você escolhia o destino dos personagens. Mas olha só, esse segundo jogo saiu em 2017, e se esperava, assim, que fosse ter uma continuação do universo Injustice, mais ou menos naquele período. Só que isso nunca se confirmou. A NetherRealms continuou, claro, desenvolvendo seus jogos de luta, focou no Mortal Kombat, e o Mortal Kombat continuou na sua sequência incrível de jogos cada vez melhores. E simplesmente não houve espaço da NetherRealms para fazer um Injustice. Inclusive, um dos Mortal Kombat iniciou com desenvolvimento como se fosse um Injustice. Só que logo no início eles já mudaram para ser um jogo de Mortal Kombat porque é a válvula de segurança da NetherRealms. Esse jogo vende, todo mundo gosta e geralmente são jogos muito bons. Só que nessa brincadeira de priorizar jogos de Mortal Kombat, e corretamente priorizou jogos de Mortal Kombat, o Injustice foi deixado de lado. O tempo foi passando e a gente já tem nesse momento 8 anos desde o lançamento do último Injustice. E de 2017 para cá, muita coisa mudou. Especialmente a DC. A DC tá tentando se desvincular dessa imagem que a DC é mais dark que a Marvel. A DC quer exorcizar esse negócio do Superman do mal. A gente teve uma série de outras produções da DC para revitalizar a imagem do Superman. Superman e Lois, Minhas Aventuras com Superman, agora o Superman do James Gunn. Ficou parecendo que dentro da DC, a era do Superman do mal ficou para trás. Muitos fãs da DC concordam com isso e entendem que a imagem do Injustice foi muito prejudicial para a imagem do Superman, principalmente para a percepção do público. E essa galera, que é um fã mais hardcore da DC, ela não quer que tenha um novo Injustice, porque isso poderia significar toda essa volta desse negócio do Superman do mal e acabar manchando essa retomada da imagem do Superman que a DC tanto está se esforçando em querer fazer. E aqui entra a questão, vale a pena fazer um Injustice 3 e colocar em xeque todo esse trabalho de reconstrução do Superman? Quando a gente vai falar de Injustice 3, a gente precisa separar gameplay de história. Em ambos os casos, eu acho que a NetherRealms tem um grande desafio. Eu acho que a história é o desafio mais difícil, porque se você vai fazer um Injustice 3, eu imagino que você vai querer fazer um Injustice 3 para encerrar de uma vez por todas esse universo. Até porque o final do Injustice 2 é um final épico de grandes proporções, mas que tem 2 caminhos e os 2 deixam em aberto a história. Tanto o Batman sendo controlado pelo Superman ou o Superman voltando para sua prisão. Aqui já começa o primeiro grande problema. Qual é o final cânone? Nós temos uma HQ dentro do universo Injustice, que é um crossover com o universo do He-Man, que coloca o final que o Batman é capturado como o final verdadeiro. Eu acho que esse crossover acerta em cheio porque esse é o melhor final do Injustice 2. O final que o Superman fica preso, ou seja, o final do Batman, é um final muito parecido com o do primeiro jogo, sabe? E é por isso que eu não vejo muita necessidade de ficar repetindo as mesmas coisas que você já fez no segundo jogo. E também porque esse final que o Batman é preso é muito mais interessante para um pontapé inicial de uma história. Resolvida essa questão de qual final é o cânone, você vai para o outro problema. O que fazer com o Superman do mal? E eu acho que esse que é o maior problema, especialmente se a gente está falando de um terceiro jogo que, na teoria,
seria o último jogo. Você tem que dar um desfecho para esse Superman. E o meu grande medo de uma história do Injustice 3 é eles tentarem esboçar algum tipo de redenção para esse Superman do mal. Olha, eu sei que existe todo tipo de história. Se você contar uma história bem, talvez você consiga redimir qualquer personagem. Só que eu tenho a convicção que alguns personagens não merecem redenção. Não é que você não possa fazer, é que eu acho que ninguém vai conseguir comprar qualquer tipo de redenção, qualquer tipo de justificativa em cima dele. E pra mim, o Superman do Injustice é um desses personagens. Se a gente fingir que nós estamos no universo do Injustice, e nós como pessoas normais, o que a gente iria achar, né, historicamente, de uma pessoa como o Superman que matou um monte de gente e virou o dono da Terra? Nesse universo, ele tá no ranking das piores pessoas de todos os tempos. Não dá pra você fazer um tipo de história que o Superman, no final, vai se redimir ou vai se sacrificar pelo bem da Terra, sabe? Não dá. Primeira coisa, assim, ó, eu acho que esse Superman tem que morrer. Segunda coisa, eu não acho que esse Superman tem que morrer de um jeito heróico. Por exemplo, o terceiro jogo é sobre uma invasão do Darkseid. Aí o Darkseid chega na Terra e tem toda uma super, hiper, mega batalha para derrotar o Darkseid. E a batalha final é o Superman se sacrificando para derrotar o Darkseid, porque só ele pode derrotar o Darkseid. Isso daqui é um tipo de sacrifício, um tipo de redenção que não cabe, sob hipótese alguma, nesse Superman do mal. Eu quero lembrar que esse Superman, no Injustice 1, matou uma criança, o Shazam. Não há, sob hipótese alguma, como redimir esse Superman. Não tem como. Esse, pra mim, foi um dos grandes erros da animação. Estabelecido isso, essa história, ela tem que fazer alguma coisa para que esse Superman seja um vilão. Ele seja o vilão final, ou o penúltimo vilão. E você, com o herói que você escolher, seja lá o Batman, ou seja lá qualquer outro herói que vai estar na história, você vai ter que, né, matar ele. Assim, considerando o arco desse Batman, é melhor o Batman não matar o Superman, tá? Isso iria rasgar o arco desse Batman, em que ele tá todo esse tempo dizendo que não tem que matar ninguém. Então, talvez a melhor solução seja o vilão principal do jogo matar o Superman. Mas não o Superman morrer porque ele tá protegendo a Terra, mas sim porque ele quer fazer algum tipo de parceria com esse vilão e ele é enganado e tchau, Superman. Essa, pra mim, seria a única solução possível pra um final de saga do universo Injustice. Então, se você conseguir dar um jeito de matar o Superman de um jeito legal, sem que pareça um sacrifício heróico, sem fazer qualquer tipo de redenção, que seja o vilão principal do jogo Injustice 3 matando esse Superman, enganando ele, eu acho que pode funcionar. Pode. E com isso a gente chega num outro grande problema que essa história teria. Qual vilão colocar, então? Qual vilão queria destruir o Superman do Injustice, que é tão poderoso? Dentro do lore da DC, eu acho que existem dois personagens que poderiam fazer isso de um jeito legal, que encaixe com essa atmosfera do Injustice. O Necron, que é o vilão lá da Noite Mais Densa, e ter o Necron seria uma justificativa perfeita para você ressuscitar alguns personagens, trazer eles em versões zumbis, e como é um jogo de luta massa velho, a história nem é tão importante assim, qualquer justificativa para ter esses personagens de volta seria melhor, porque você teria um roster mais interessante para um jogo. Você poderia trazer os Titãs, Caçador de Marte, toda essa galera que já morreu do universo Injustice. Pro jogo em si, poderia funcionar muito bem. Agora, a outra opção eu também acho bem legal, que é o Batman que ri. Se você vai fazer um jogo final de trilogia do universo Injustice, que a gente tem o Superman do mal, cara, seria incrível ser uma história sobre o Dark Multiverse e que esse Batman que ri invade a Terra do Injustice. Ele poderia se aliar com esse Superman do mal, e aí tem toda aquela resistência do Batman contra o Batman que ri, contra o Superman. E como você vai estar falando de multiverso, Dark Multiverse, você vai estar liberado para trazer qualquer personagem que você quiser. Ah, mas o Caçador de Marte morreu. Beleza, não, a gente vai trazer esse outro aqui do Dark Multiverse, ou, sei lá, de outra terra. Os dois vilões, eles trazem um benefício bom para a história e um benefício incrível para a seleção de personagens. É claro que o que eu tô dando aqui é a minha opinião. Os caras podem fazer uma coisa completamente diferente. Existem outros tantos caminhos que você pode seguir com esse universo. Mas pra mim, Gabriel, eu só aceito um jogo do Injustice 3 se eles conseguirem encerrar essa história do Superman sem fazer algum tipo de redenção dele. E esses são os únicos vilões que eu vejo encaixar dentro da temática de Injustice, massa velho do Injustice, que possa justificar esse Superman morrer sem fazer algum tipo de sacrifício heróico, coisa que não vai funcionar. E se a gente tá falando assim que
essa era do Superman do mal ficou pra trás, seria interessante você fazer o último jogo que realmente mata esse Superman do mal. E depois desse jogo, aí sim, a gente pode nunca mais falar de Superman do mal, tá? Aí vão fazer os Batman do mal, Lanterna Verde do mal, Arqueiro Verde, Mulher Maravilha do mal, aí tá liberado todos os outros, mas o Superman já chega, né? Já chega. Eu também disse que tinha uma outra coisa, né? A questão do gameplay. O Injustice 2, eu me lembro bem que é um gameplay que agradou, mas teve algumas coisas no sistema que a galera não gostou tanto. Uma dessas coisas, eu acho que é a questão dos equipamentos. Quando você olha agora, as skins do Injustice 2 são todas feias. E claro que elas são feias porque eles fizeram esse sistema de equipamento que é pra encaixar com tudo, então tem que ser tudo um pouco genérico. E o problema é que são um monte de coisas genéricas, não são coisas bonitas. O sistema todo do Injustice de luta dá pra melhorar. E aí é uma questão muito mais técnica que eu, como não sou muito fã de jogo de luta, mal posso dizer o que é, mas vendo vários vídeos no YouTube de pessoas especialistas nisso, eu tendo a acreditar que dá pra melhorar e muito o sistema de luta do jogo. Esse último Mortal Kombat, que pelo que eu vejo foi mais divisório, mesmo assim, a galera gostou do sistema de combate. Então, o sistema de luta do Injustice tem que melhorar? É um problema? É. Mas também é da NetherRealms que a gente tá falando. Se não for a maior, é o quê? A segunda, terceira maior empresa que desenvolve jogo de luta no mundo. Se tem alguém competente o suficiente para resolver esse problema, para atualizar o sistema de luta do Injustice, é a NetherRealms. O ponto todo é que a gente teve tantos outros jogos bons de luta desde o Injustice 2, que esse sistema ficou bem obsoleto. Me parece que é uma questão de você olhar para o que você fez no passado, olhar como que você melhorou o Mortal Kombat, especialmente, e tentar juntar esses dois modelos sem perder a identidade do Injustice. E eu vejo também que tem uma galera que não quer uma continuação do Injustice, que é o sistema de combate da NetherRealms, mas que é um outro universo, e que poderiam chamar de só Justice. E aí, nesse universo, os heróis da DC poderiam ser como os heróis da DC, e o Superman não seria um Superman do mal, seria a Liga da Justiça e tudo mais. E toda essa ideia eu acho legal, é uma coisa mais default, né? Um jogo de luta default da DC. É só que eu também não vejo o quanto que isso encaixa na identidade da NetherRealms, sabe? Porque a NetherRealms faz jogo massa velho. O Injustice é desse jeito porque, na época, provavelmente eles entenderam que era a coisa mais massa velho possível fazer o Superman do mal. Nossa, vai ser super divertido escrever o Superman do mal, a galera vai gostar, vai ser uma justificativa pra ter o Batman batendo no Superman, etc. Com toda certeza, a premissa toda surgiu desse jeito. Eles queriam uma justificativa boba do porquê que o Batman iria enfrentar o Superman. Então como fazer isso num universo mais default da DC? Será que eles deveriam se preocupar tanto assim? Será que tem que ter uma justificativa pra eles lutarem? Se a NetherRealms quer seguir nesse caminho, de novo, a alternativa do Batman que ri é a melhor possível. Porque o Batman que ri pode ter um exército de Liga da Justiça do Dark Multiverse. Poderia fazer Batman contra Superman, só que é um Superman de outra terra, Superman do Dark Multiverse. Esse caminho eu acho bem interessante também. Inclusive, você poderia juntar isso com o próprio conceito do Injustice. Exemplo, toda a história poderia acontecer naquela terra da DC que é do bem. Ah, tem o Superman do bem, tem o Batman do bem. Que é aquela terra que aparece no Injustice 1, vocês lembram disso, né? Essa terra do bem poderia sofrer uma invasão do Batman que ri. E quando ele chega na Terra, a gente poderia descobrir que o exército dele poderia ter o Superman do mal do Injustice. Que ele fez essa parceria com o Superman do Injustice. Então você poderia fazer a continuação do Injustice sem necessariamente estar na Terra do Injustice. Você vai ter um Superman do mal, mas o Superman do mal vai voltar a ser um antagonista. Que, na minha opinião, aí é um tanto quanto menos problemático. Eu gosto dessa alternativa e eu acho que talvez até seria mais legal do que só chamar de Injustice 3. Você poderia até colocar o Batman da Terra do Injustice chegando nessa Terra, fazendo um movimento contrário do que o primeiro jogo. De repente, essa é a melhor alternativa, hein? Tô gostando desse conceito. É claro que teria que trabalhar melhor essa ideia, ajustar pequenas coisas ali, mas eu vejo esse Justice funcionando bem melhor com os fãs da DC e também com os fãs mais casuais. Eu acho que você resolveria todos os problemas, hein? Mas não sei, galera. Posso estar maluco aqui. Agora é a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês esperam de Injustice 3. Concordam ou não concordam comigo? E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o problema de Injustice 3. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.